Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, que era o quê? Qual era a profissão dele, pessoal? O que ele era? Cobrador de impostos. Era todo aquele que estava bem, boquinha boa no Império Romano, ganhava bem, né? Tinha uma fama de que eles cobravam até mais do que iam mandar, mas Jesus passou e só disse para ele: vem. Sabe o que ele fez? Foi. Tem gente que tem que falar muito deles. Mateus não falou muito de Deus. Mateus, depois você ler Mateus 9:9, ele fala sobre isso. Mateus 6:33, e mais buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nem sempre nós conseguimos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Nem sempre nós conseguimos colocar as coisas de Deus. Deixa eu recapitular do culto anterior. Falamos de Davi, um homem que pecou, e pecou feio, um homem que cometeu um adultério, um homem que cometeu um homicídio, mas se tornou o maior rei de Israel. Por quê? Porque ele buscou primeiro o reino de Deus. Quando ele escreveu o Salmo 51, e vamos ver, só recapitular aqui, é rápido, Salmo 51, já vou ler o versículo 11 direto, que é o versículo principal nosso aqui. Ele diz assim: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. O que Davi não queria, entenda, não era perder a comunhão com Deus. O que ele queria era não perder a comunhão com Deus. Ele podia perder: não retire de mim o reino de Israel, não retire de mim o trono de Israel, a coroa. Ele não se preocupou com isso. Ele se preocupou primeiro com o reino. Tem gente que não confessa, continua no erro, vive no erro, que tem medo de perder o casamento, perder o ministério, perder um cargo, às vezes perder uma amizade, e vai perder tudo isso, porque a Bíblia diz: se hoje te pedirem a tua alma. Então muita gente não entende o que a opção de Davi. Veja que ele não pede, não fala nada do reino de Israel, não fala nada do trono. Ele só diz: não quero perder o Espírito Santo, não retires de mim o teu Espírito Santo, torne a dar-me a alegria da tua salvação. Porque a pessoa que está no pecado, ou que cometeu o pecado, que não confessou, que não foi confessado, ela não tem alegria verdadeira. Como? A alegria verdadeira está na presença de Deus. Salmo 16, versículo 11. A Bíblia diz que na presença de Deus há abundância de alegrias, no plural. E a pessoa que tem o erro, cometeu, ela não tem a alegria da salvação. Ela se perde muito. E ele diz: mas sustém-me com o espírito voluntário. O que é isso? Disposto a obedecer. Não somente queria o perdão, a misericórdia, mas não queria cometer o erro novamente. Então ele pediu isso para Deus. Agora a matéria nova: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. O que ele queria ser? Uma testemunha do Evangelho. Olha, se Deus me perdoou, eu fui tão longe, Deus vai perdoar você também. É isso que nós temos que fazer: mostrar a quem está no erro que nós também estamos numa posição, não somos melhores não, nós somos perdoados, nós fomos recriados em Cristo, nós fomos salvos pela graça, fomos salvos pelo amor de Deus, e é isso que temos que mostrar às pessoas. Aí eu fiz um paralelo entre ele e o Saul. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, no versículo 30, mostra que a preocupação de Saul, bem diferente de Davi. 1 Samuel, capítulo 16, deixa eu ver o que eu pulei aqui, não, o versículo só que eu pulei aqui, é capítulo 15, desculpa, versículo 30, não tem 30 no 16, é no 15. Meu esboço está aqui pode ter cola, tá pessoal? Cola aqui é permitido. Então ele diz assim no capítulo 15, versículo 30, disse ele então: pequei, honra-me pois agora diante dos anciãos do meu povo. Havia pessoa que quer a honra diante do marido, da esposa, quer a honra diante dos filhos, quer a honra diante da igreja, quer a honra diante das autoridades, quer a honra diante dos amigos, mas não tem a honra de Deus. É isso que o Saul queria. Qual é a diferença então que falamos sempre de Saul e Davi? Um não queria perder a coroa, o outro não queria perder o Espírito Santo. Um não queria perder o reino de Israel, o outro não queria perder o reino de Deus. A opção é sua agora. Você vai continuar preservando, entenda bem, uma imagem de honra quando você não tem essa honra, porque no mundo espiritual você está desprovido de autoridade no mundo espiritual. Jeremias falou no capítulo 5 de Lamentações,
versículos 14, 15, 16. Isso é matéria nova que eu não dei no outro culto. Quando eu digo matéria nova, que eu não dei ainda na lição, né? Jeremias é depois de Lamentações. Lamentações depois de Jeremias. Capítulo 5, versículo 14. Os velhos já não têm assento à porta. Não importa a idade não, tá? Os jovens já não cantam. Cessou o gozo do nosso coração. Converteu-se em lamentação a nossa dança. Atenção, cristão. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós porque pecamos. Quando você peca, você perde a coroa. O que é isso? Você perde a autoridade no mundo espiritual. Você perde a honra no mundo espiritual. Missionário R.G. Soares dá a explicação. Jesus disse: eu sou o caminho. Quando você sai da palavra, você tropeça, você perde a coroa. Tem muito cristão que está sem a coroa. Ele ora, está amarrado com barbante. E ainda que esteja acontecendo, não esqueça que os dons são irrevogáveis e o usado não é aprovado. Esse Saul, mesmo no erro, ele profetizou. Não se gabe. Lembre das palavras do mestre, que muitos dirão naquele dia: mas Senhor, eu expulsei demônios, no teu nome eu fiz maravilha, no teu nome eu profetizei, dei a tua palavra. Verdade, mas praticava iniquidade. Eu disse: eu não te conheci, pode ir embora. É coisa séria. Então temos que ver, você tem que optar qual o reino que você quer. Agora, se você buscar o primeiro reino de Deus, as outras coisas Deus vai acrescentar. Aí Deus leva você a ter o perdão dos homens, Deus leva você à posição de honra, Deus leva você a recuperar até o que você perdeu. Davi perdeu o reino momentaneamente para o seu filho Absalão, mas depois recuperou. Davi se tornou rei sobre todo Israel. Davi até hoje, ele é honrado em Israel, que a bandeira de Israel tem a estrela de Davi. Quer dizer, Davi tem honra. Mas por quê? Porque ele buscou primeiro a honra de Deus, buscou primeiro o reino de Deus. É isso que nós precisamos, de pessoas que estão compromissadas com a palavra de Deus, que podem até ter errado, mas buscaram o primeiro reino, se acertaram com Deus e hoje estão sendo uma bênção. E é assim que tem que ser. Você não pode esquecer disso. Agora eu quero entrar em matéria mais nova ainda, para João capítulo 6, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Nem se a pessoa quer ouvir o que ela está ouvindo hoje, porque ela mantém uma aparência, ela mantém então uma aparência cristã, uma aparência de autoridade, de santidade, e ela não gosta de ouvir isso. Você está se mascarando. Eu falei no culto anterior: já ouviu quem dizer me engana que eu gosto? Você está se enganando. O discurso veio é duro, mas qual é o pai que não repreende o filho que ama? É como se Deus falasse diretamente a você: eu sei tudo a teu respeito, eu sei até teus pensamentos, eu sei até os desejos do seu coração. Outra coisa, você está vestido com uma roupa que você não deveria estar, você está com uma honra que não deveria estar. Coisa séria. Versículo 66. Desde então, muitos, não foram poucos não, hein? Muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Às vezes quando se dá uma palavra assim, tem gente que não gosta. Mas muito duro, esse pessoal é metido a isso, aquilo. Aí começa a tirar pedra, arrumar uma porção de coisa. Por que você saiu da igreja? Tem muita coisa lá que eu não concordo. É verdade, não concordo com a santidade, não concordo com a transparência, mas ele não fala isso. Por que você não está indo mais na igreja? Por que você não está? Por que você saiu do ministério? Porque tem coisa que eu não quero nem falar, deixa para lá. Ô hipócrita, coitado, vai chegar esse grande dia. E diz aí: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido que conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. É isso, meu irmão. Não fique zangado, não tem outro caminho. Mesmo que você receba uma palavra dura. Eu contei quando eu era garoto, meu pai tinha essa coisa de falar desse jeito. Os antigos, muitos já passaram por isso aí. O filho errava, aí saía correndo de casa, né? Fugia do pai para não tomar aquela coça, né, que tinha no passado.
Aí o pai, mas não vai correr atrás dele? Não. Por que não vai correr? Aqui é a casa dele. Aqui está a roupa dele, aqui está a comida dele. Aí você chegava à noite, já bem na tarde, só que ele está dormindo, né? Aí só ouvia aquilo assim, ó. Já ouviu a canção? Senta aqui do meu lado. Senta aqui, vamos conversar. E o meu pai tinha uma coisa, eu me livrei bastante disso, porque eu era xará dele também, ele era o Jaime, eu era o Jaiminho, e eu me livrei bastante. Mas outros irmãos pegaram mais. Ela nunca faça isso não, isso é crime, tá? Ninguém vai condenar meu pai, que já morreu há muitos anos. Tem 48 anos que ele faleceu já. Mas ele tinha uma Maria Chiquita. Sabe o que é a Maria Chiquita? Uma palmatória. Não, por favor, não use isso. Isso é crime completamente. Mas deixando de lado tudo isso, o quê? Aqui está a sua casa. Não adianta, o pai está te repreendendo, a palavra está te repreendendo porque te quer bem. Agora, se você não é filho, você não aceita. A Bíblia diz que aquele que não é filho, ele não aceita a repreensão, ele fica chateado e ele vai embora. Hebreus capítulo 12. Coisa séria que Deus está falando hoje conosco. Muita gente faz isso, não aceita, né? De maneira alguma, quando é repreendido, não, mas não gosta. Mas qual é o pai que não repreende o filho que ama? Bem, capítulo 12, não vou ler muita coisa não, vou ler mais na frente já. E o versículo agora é o 18, versículo 17, desculpa. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. O que é isso? Ele não entendeu, como nós também não entendemos, o tempo da visitação. Quando nós ouvimos a palavra, e como aqueles discípulos, nós abandonamos a congregação, abandonamos a comunhão, ficamos chateados, nos rebelamos contra aquilo. Porque diz, porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao zunido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que ele não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. A presença de Deus é tremenda, irmão. A pessoa não consegue chegar lá se não houver santidade. Eu falei que muita gente, isso aqui não é afrontando ninguém, nem acusando ninguém, nem apontando o dedo, não. A igreja estende a mão, a igreja não aponta o dedo, mas tem muita gente que não entra no monte de Deus, porque se entrar ele cai fulminado. Que a presença de Deus é muito santa. Eu falei que a pessoa pode ser até um ator, ele representa bem, como eu posso estar aqui representando bem. E você olha, aquele homem é um santo homem de Deus, mas Deus sabe os casinhos que eu tenho por fora, o dinheirinho que eu ponho no bolso de maneira errada, ninguém vê, eu estou aqui, mas duvido que eu pratique na minha vida Mateus 6,6. Lembra? Que você entra no seu quarto, fecha a porta e fica sozinho com Deus. Você não fica sozinho com Deus. Você é um ator, representa bem, põe versículo na internet, manda versículo para os amigos, entenda bem, quando fala até chora e tudo, é um verdadeiro ator, representa muito bem, mas você não chega, porque ali o monte é santo, né? No culto anterior fala de Isaías, falou o caminho é santo e o imundo por ele não passará. Aí mais aqui vamos falar um pouquinho. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo, mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, coisa, hein? A universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, muita coisa linda, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Que mensagem agora, hein? Vede que não rejeiteis ao que fala. Não rejeite. Eles rejeitaram, a palavra foi dura, a palavra às vezes é dura, mas repito, é o pai corrigindo o filho que ama, quando é filho. Se não for filho, ele não aceita. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Não podemos nos desviar. É que eu falei, corria do pai, mas não adiantava, tinha que voltar para casa, não corra de Deus. A voz da qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu.
E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. É isso que eu quero. Essa é a mensagem para você. Não fique zangado. Deus está te corrigindo. Deus está te mostrando a realidade. Se não é, fique tranquilo. Pelo contrário, louve a Deus, dizendo: Deus, me ajude a permanecer na tua presença. Se julgue agora. Você tem praticado Mateus 6,6? Você tem ficado sozinho com Deus? Você tem, ou, repito aqui, posso ser um ator, mas se eu não pratico 6,6 de João, ali, é porque eu não, Mateus 6,6, porque eu não entro na presença de Deus. Porque o meu reino que eu quero não é o reino de Deus, é o meu reino. Por isso, então, aí eu posso me apresentar diante dos homens. Que Deus fale mais contigo, daqui a pouco vai ter mais, amém? Mas fica essa palavra especial: busque primeiro o reino de Deus. Não perca a sua comunhão com Deus. E se você, durante a mensagem, eu digo, eu prego, mas quem fala é Deus. Se durante a pregação você se viu fora do reino, volte correndo, que a porta continua aberta, até que um dia ela vai se fechar. A porta é Jesus. Ela continua aberta para você. Continua aberta para todos os homens. Se enquanto eu pregava aqui, você se viu fora do reino, volte correndo, que Ele está te aceitando. Se examine, nós estamos terminando, né? Para nós aqui, o pessoal já está chegando, vamos falar no geral, tanto para agora, para o dia 10. Estamos chegando já na metade do ano já. Quantas vezes você praticou Mateus 6,6? Isso é para ser praticado todos os dias. Eu falo para a igreja que Deus não tem privilegiados, Deus não tem queridinhos, Deus tem homens, mulheres que estão todos os dias na casa dele, não é aqui na igreja não, todos os dias estão na presença dele. Como Davi pediu, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Fala, Davi, o quê? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha. Todo dia eu tenho comunhão, todos os dias você entra, porque não tem nada impedindo. E quando você vai entrando, você sente que tem algo errado, você não aguenta. Você não aguenta. Deus tem misericórdia de mim. Esse pensamento não é de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Esse olhar não é de um homem de Deus, não é de uma mulher de Deus. Desse sentimento, você está machucado com alguém, ferido, porque você foi humilhado, porque você foi traído, porque você foi caluniado, porque você foi, sei lá, prejudicado, mas você não aguenta guardar uma mágoa, você não aguenta guardar um ódio, porque você sabe que com ele você não vai entrar na presença de Deus. Culto anterior, tem que jogar a capa fora. O Bartimeu jogou. Aí ele foi ter um encontro real com Jesus. Joga a capa fora. Joga fora a mágoa, o ódio, o ressentimento, a revolta, ou o desejo pecaminoso, ou a prática pecaminosa, ou o pecado que não foi confessado e está guardado com você. Ele vai te encontrar lá no dia do juízo e vai te levar para a perdição eterna. Daqui a pouco tem mais.